Fala pessoal, tudo bem? Sou Fernando Fontes, eu trabalho com dados, analytics, e gosto bastante de esporte. Então eu tenho praticado aí ciclismo, estou tentando entrar no triatlon e recentemente eu fiquei aí basicamente 40 dias parado por causa de uma cirurgia de cabelo, igual vocês podem ver, eu fiz transplante, vai funcionar porque está bem recente. E qual que é a ideia desse canal, tá? Eu quero trazer para vocês toda a experiência minha com meus treinamentos. Então já fiz parte de assessoria, só que agora eu estou me treinando, usando o IA também para me treinar, e eu quero passar um pouco disso para vocês. Tem muita gente que é amador, que não gosta de pagar assessoria ou que não tem dinheiro, não tem condição, mas que ainda assim quer treinar e quer fazer um treinamento um pouco mais sério. Então, esse é o canal que eu estou criando para poder ajudar todos vocês. A minha ideia aqui é usar basicamente inteligência artificial, explicar para vocês as métricas que a gente usa no treino de um jeito muito simples e muito fácil para que todo mundo consiga entender. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa, que é o meu triatlon. Então, eu acabei de ficar aí 40 dias parado e tenho 20 dias para poder começar a treinar. Na verdade, eu comecei semana passada, mas foram uns treinos meio que volta. E eu tenho aí 20 dias para treinar para esse triatlon, tá? Vai ser um triatlon lá em Floripa, que eu vou participar. Vou fazer aquela prova super short, porque natação ainda é meu fraco. Como natação é meu fraco, eu estou treinando basicamente ciclismo, porque eu quero competir principalmente em provas de ciclismo. Treino um pouquinho corrida também, para não perder o jeito, e natação eu tenho conseguido treinar muito pouco, tá? Pela dificuldade de ter que me locomover até o clube, enfim, né? É mais difícil a natação do que os outros esportes. E eu quero mostrar aqui para vocês como que eu faço isso, como que eu faço meus treinamentos primeiro. Para começar, o primeiro teste que eu vou fazer é o teste de FTP. O FTP é o quanto, explicando aqui de maneira muito básica para vocês, é o quanto de potência eu consigo entregar em 1 hora de pedal. Tá? E por que, que esse teste é tão importante? Não quero explicar sobre fisiologia, isso está longe de ser minha área, eu sou um cara de dados, eu não tenho nada a ver com. Não sou formado em educação física, medicina, nada disso, sou um cara analítico, mas que gosta muito de dados. Então, o que que é o FTP, né? É aquela potência que a gente consegue segurar na bicicleta por 1 hora. Então, você está fazendo aquela força lá para as bicicletas que têm sensor de potência, aquele númerozinho que mostra lá, aquela média de 1 hora, isso é o nosso FTP. Então, existem alguns testes para fazer, para falar o seu FTP, e por que que saber o FTP é muito importante para a gente? Quando a gente não tem um sensor de potência, a gente usa o batimento cardíaco em geral, tá? Você pode medir suas métricas de diversos jeitos, mas se você não tem o medidor de potência, em geral a gente vai para o sensor de coração, de frequência cardíaca, usando um reloginho, uma cinta, alguma coisa assim. Só que, bom, eu tenho aqui o meu medidor, quero mostrar para vocês como eu vou medir e por que que eu vou medir, tá? Primeiro, por que que eu vou medir? Todo treino que a gente vai fazer, é legal a gente se basear na potência. Então, o nosso treinador, no caso aqui vai ser a nossa IA, ela vai falar para a gente, olha, Fernando, amanhã você vai fazer um treino em Z2. O que que significa Z2? O que que significa Z1? Né, para quem está entrando no mundo do ciclismo agora, ou no mundo do esporte agora, Z1 são faixas. Então, se a gente estiver falando de potência, é uma faixa de potência, que vai de um percentual até outro percentual. E a gente pode dividir essas faixas de N modos, tá? Existem diversas maneiras de dividir, depende da literatura, do autor que escreveu isso. Eu vou mostrar depois para vocês qual que eu gosto e qual que a gente usa, mas não vamos entrar em detalhes. A gente pode falar depois, vamos fazer um vídeo só sobre FTP. Então, primeiro, para construir esse teste, o que que eu, Fernando, gosto de usar, tá? O que que eu uso de equipamento? Eu uso o Garmin Edge, que é o que eu gosto. Também uso esse relógio Fênix, que me ajuda bastante durante os treinos. E usando o Garmin Edge, ou você pode usar o G Sport também, não importa o que você vai usar, como que a gente marca o nosso treino de FTP? Eu vou abrir aqui o Training Peaks. É uma plataforma muito boa para quem não conhece. Recomendo todo mundo fazer a inscrição na plataforma. Você pode tentar fazer e não pagar para você conhecer a plataforma. Eu pago porque eu gosto de outras coisas. A gente tem o Training Peaks virtual também, tá? Mas assim, o que a gente vai fazer funciona na versão gratuita também. Então eu vou marcar. Hoje é meu dia de folga. Hoje eu fiz só uma caminhadinha bem leve aqui. Todos esses números, RTSS, aqui tem fitness, fadiga, forma. Eu vou explicar isso aqui em outros vídeos, mas aqui agora não é o momento.
E eu vou colocar aqui o nosso treino. No meu treino de amanhã, vou adicionar um exercício, né, de bicicleta. Aqui eu vou colocar o nome para ele. Depois eu vou ver se eu, né, se eu mudo para português. Vou colocar FTP. Chamar ele de teste FTP. Vou clicar aqui na construção do exercício aqui. E aqui eu vou perguntar, ele está me perguntando como que eu quero construir. Se é por duração, distância. Baseado em quê? Ó, baseado no nosso FTP. Então, tudo aqui no Training Peaks, ele se baseia em FTP. Então, eu vou primeiro buscar meu FTP. Como eu falei que eu fiquei vários dias parado, a primeira coisa que eu quero fazer é descobrir meu FTP para os próximos treinos serem baseados em FTP. Então, eu vou fazer um treino de tiro. Faça um treino de tiro e dê 105 do seu FTP por 5 minutos. Ou 120 do seu FTP por 3 minutos. Então, o FTP é um negócio muito importante. Vou dar um OK aqui, continuar. Primeiro, eu vou pegar aqui nesses blocos, eu vou pegar o aquecimento, eu vou arrastar para cá. Um aquecimento de 20 minutos. Então, o aquecimento, ele está falando aqui, olha, de 0 até 122 watts. Tá? Porque é o meu FTP antigo que estava cadastrado aqui. Em vez de usar target, eu vou colocar um range. Só para o Garmin não ficar reclamando demais. Então, eu vou colocar aqui de 40 até, sei lá, até 80% do FTP. Porque às vezes eu vou querer dar, até diminuir aqui, vou colocar 20, tá? Que às vezes eu vou querer dar uns tirozinhos leves, só para dar uma aquecida nas pernas, ativar a musculatura mesmo. Então ele tá achando aqui que eu deveria ficar entre 44 e 175 watts para o aquecimento. Então, ok, maravilha. Agora eu venho aqui e vou adicionar o ativo. Dei um clique, ele já veio para cá. E aqui é o nosso FTP. Aqui vai ser o nosso teste de verdade. Então eu vou colocar ele como teste FTP, para aparecer lá no meu Garmin, né? Aqui também, ao invés de target, vou usar um range. E qual que é o FTP que eu imagino? Então, primeiro para a gente fazer esse teste, tem que imaginar, olha, qual que será meu FTP? Olha, meu FTP hoje, eu pensando aqui com meus exercícios da semana passada, eu imagino que seja em volta de 235 watts. Então, eu vou abrir aqui a calculadora. Vou pegar o 235 watts. Lembra que eu falei que eu tenho que dividir por 0,35 ou 95? Eu vou fazer isso aqui. Vou dividir por 0,95. Então, eu deveria estar fazendo ali em torno de 250 watts por 20 minutos para o meu FTP dar 235. Tá? Essa é a conta que eu vou fazer. Então, eu vou colocar num range aqui de 230 até 270. Então, eu vou colocar range de qual porcentagem aqui? Vou colocar de 100%, até um pouquinho menos, né? Até 130. Para daqui, eu vou estar aqui entre 200, 197, né? Até 285. Então, tem um range grande ali para poder andar, tá? E a ideia, como o teste é 20 minutos, a dica é, comece o teste não tão forte, não dando tudo que você tem, porque no final ali daqueles outros 10 minutos, se tiver sobrando energia, você aumenta um pouco a sua potência, vai olhando ali no seu dispositivo, sobrou nos 5 minutos, está sobrando um pouco de energia ainda, aumenta um pouquinho, para você chegar no final ali já exaurido e morto do seu teste, tá? Essa é que é a ideia que eu gosto de usar. Tem gente que começa muito apavorada e começa dando tudo que já tem, chega com 10 minutos a pessoa começa a perder a potência e começa a cair. Às vezes também tem gente que gosta de marcar com frequência cardíaca. Então, você tem o seu limiar de lactato, você sabe ele, é um que a gente vai discutir no vídeo mais para frente. Então, se você sabe isso, eu quero manter meu batimento cardíaco a 170 ou 165, que seria o meu caso. Eu vou manter a 165 durante os 20 minutos e ver o que dá. Chega no finalzinho, eu vou em meta paulada para tentar subir ainda mais a minha média de potência naqueles 20 minutinhos. E no final aqui eu vou colocar um recover, vou colocar um cooldown já, que já é um desaquecimento. E eu vou colocar aqui de 20 minutos também, é importante aí para sua musculatura acalmar, seu corpo sair do estresse um pouquinho, seu ritmo cardíaco baixar mais devagar. Vou colocar 20 minutos aqui com 0 até 122 watts. Então, criei aqui meu exercício. Aqui está 48 TSS. Não vou explicar muito bem isso, né? Que a gente vai falar um vídeo só disso. Mas aqui é basicamente o quão estressante vai ser isso no meu corpo. Esse exercício vai ser no meu corpo. Isso aqui vai ser importante, deixa eu salvar e fechar, para a gente entender esses números aqui.
tá? Então é com aquele TSS aqui que o Training Peaks usa para dar a nossa fitness, a nossa fadiga e nossa forma. Esse número é muito importante pra gente, tá bom? Mas eu vou deixar isso para outro vídeo, ok? Bom, espero vocês então amanhã. Eu vou sair de manhãzinha para fazer o teste. Eu vou lá na Marginal, me matar lá. E aí depois eu trago os dados e faço análise juntos com vocês no próximo vídeo, tá joia? Valeu, um abraço e até lá.